Nos próximos capítulos da novela Abismo de Paixão, Damião não acredita nas palavras da mãe e jura que Elisa jamais a machucaria. Mas Almerinda insiste em dizer que a garota a odeia e sempre quis se livrar dela. O rapaz continua defendendo a moça, mas Almerinda insiste, pois ela deve saber que está prestes a executar a dívida. A melhor é a cara de Florência, que simplesmente sabe que a sogra está fingindo e olha com uma certa admiração. Afinal, uma cobra conhece a outra. Enquanto isso, Elisa diz ao padrinho que não está disposta a deixar que Carmen fique com aquilo que seu pai deixou, principalmente com a casa onde nasceu e foi criada. Lúcio explica que é verdade que Augusto e Carmen se casaram em comunhão de bens, mas precisam primeiro averiguar se o fazendeiro não deixou um testamento e pedir um conselho a um advogado. O homem conta que manteve contato com o profissional que defendeu Augusto quando ele foi preso e vai falar com ele sobre o assunto. Elisa diz ao padrinho que não se importa quanto tempo leve o processo, mas não quer, de maneira nenhuma, que Ramiro fique com a metade das terras de seu pai e a outra metade vá para as mãos de sua tia. Neste meio tempo, Betânia vai ver o marido no hotel, dizendo que não entende por que ele foi embora de casa novamente. O homem diz que desta vez não pretende voltar, pois a esposa continua sendo a mesma mulher preconceituosa de sempre. Ela diz que o marido também é, pois não admite o casamento de Sabrina e Paulo. O médico se irrita e diz que o playboy e Paloma são pessoas muito diferentes e não dá para comparar um com o outro, já que o rapaz é um parasita. Betânia insiste na conversa, mas Edmundo, de saco cheio, diz para ela ir embora, pois não tem mais paciência para ficar discutindo sempre sobre os mesmos assuntos. Antes de sair, Betânia avisa que a festa de noivado da filha será naquela noite e ele está convidado. Alguns minutos mais tarde, Lúcio recebe a visita de Gael, que pede sua ajuda para juntar algumas pessoas do povoado para ir a Mérida e impedir a transferência de Padre Lupe para outra paróquia que fica em outro estado, bem longe dali. O homem se coloca à disposição, mas acha difícil que eles consigam esconder de Lupe o que estão tramando. E enquanto Elisa e Paloma conversam sobre os problemas que estão acontecendo, decidindo procurar Gael para ver o que pode ser feito para evitar a transferência do padre, Henrique vai procurar Paloma na casa da avó. O rapaz pergunta se pode esperar pela moça e a curandeira diz que sim, mas pede que ele espere pela moça do lado de fora de sua casa. Neste meio tempo, Dolores vai falar com Carmen. A víbora loira diz à empregada que achava que ela não estava em casa, pois como é domingo, ela deveria ter ido fazer uma visita conjugal ao seu marido na cadeia. Dolores não perde a pose e afirma que está ali apenas para lembrar que as coisas entre elas permanecem como Augusto ordenou antes de morrer e avisa que se ela tiver fome, que vá cozinhar sua própria comida. A mulher ainda deixa claro para a madame metida besta que é melhor ela manter o quarto limpo e arrumado se não quiser viver numa pocilga. Carmen resolve perguntar por que então ela não vai embora, se ninguém vai pagar por seus serviços. E Dolores apenas responde que ela nunca pagou seu salário e duvida muito que, agora que o patrão faleceu, ela se empenharia em fazê-lo. E enquanto Gael aproveita para dizer a Elisa o que está pretendendo fazer para evitar que o padre vá embora, Betânia desabafa seu coração magoado para Cascavel de Chapinha. Carmen jura que Henrique só está passando tempo com Paloma, que, aliás, com certeza não é mulher para o rapaz. Mas a amiga não deveria se preocupar tanto com isso. Carmen diz ainda que espera que Edmundo reconsidere e volte para casa. Porém, Betânia explica que espera que tudo fique resolvido durante o jantar de noivado de Sabrina e Paulo. A fofoqueira explica que não convidou a amiga para o evento por causa da situação que aconteceu entre ela e Paulo. Carmen diz que entende, mas fazendo o biquinho, pede a Betânia que a ajude a conseguir um advogado, porque sua sobrinha quer deixá-la com uma mão na frente e outra atrás. A senhora Tobar promete ajudar a amiga a encontrar alguém que possa pegar o seu caso. Paloma chega em casa, finalmente, e se dá conta que Henrique está esperando por ela há um tempão. O rapaz diz que foi convidá-la para dar uma volta e tentou convidar a moça e a avó para ir a um jantar em sua casa, mas a curandeira não aceitou o convite. De qualquer forma, o rapaz conta que é a noite de noivado de sua irmã e quer que ela o acompanhe.
Mas a moça lembra ao amigo que, depois do que Betânia aprontou no consultório, jamais colocaria os pés na casa da mãe dele. Porém, Henrique explica que, na verdade, quer levar a moça para implicar um pouco com a mulher. A garota começa a rir e diz que não acha uma boa ideia, mas o rapaz avisa que vai insistir até ela aceitar. E o romance entre Malu e Lúcio começa a ganhar força. Os dois já estão até trocando olhares apaixonados e querendo ficar na companhia um do outro. Neste meio tempo, Ramiro volta para casa e conta a Ingrid que Almerinda acusou Elisa de ter tentado matá-la. A mulher lembra que a fazendeira a reconheceu, pois até disse seu nome, mas o bandido garante que ela pode ficar tranquila. Ingrid não se convence e quer saber por que a fazendeira fez isso, mas Ramiro explica que a mulher viu uma oportunidade de prejudicar a moça, que ela simplesmente odeia. O sujeito diz ainda que a atitude da patroa demonstra que ela nunca vai denunciá-la, mas avisa que ela não pode ficar dando mole, pois senão quem vai se ferrar vai ser ele. E na casa de Malu, ela e Lúcio comentam sobre a demissão de Braulio, mas o homem tem absoluta certeza que, se Almerinda continuar defendendo Ramiro em tudo, vai acabar se dando muito mal. E é aí que a fazendeira vai começar a pagar por todo o mal que fez durante anos. Só que Malu tem mais uma fofoca para contar. Ela jura de pé junto que Ramiro sempre se interessou pela patroa como mulher, e ela sabe disso muito bem. A secretária ainda diz que tem quase certeza de que ela se aproveita disso para fazer com que o sujeito realize todos os seus caprichos. Lúcio diz que não acredita nisso, já que Almerinda sempre demonstrou ser uma mulher de um homem só. Enquanto isso, o pau fecha novamente entre Damião e Florência. O rapaz está de mau humor e a chicletosa resolve encher o saco do marido, dizendo que ele não dá atenção a ela e ainda completa, afirmando que não tem culpa de Elisa ter tentado matar a sogra. Furioso, o rapaz manda a esposa calar a boca, dizendo que não acredita em uma só palavra do que Almerinda contou. A despeitada resolve continuar falando mal de Elisa, e Damião põe um ponto final na discussão, pois se recusa a debater aquele assunto com ela. Florência muda de assunto e quer saber quando poderão dizer a Almerinda que estão casados. O rapaz deixa claro que aquele não é o momento certo, pois sua mãe está muito alterada e não pretende deixá-la sozinha naquela situação. A mulher começa a reclamar, dizendo que não quer morar ali com a sogra e coisa e tal. Mas Damião, mais uma vez, encerra o assunto, pedindo que ela tenha um pouco de paciência. Algumas horas mais tarde, Elisa chega em casa e dá de cara com a tia, tirando tudo que era de seu pai para jogar fora. A mulher avisa que está tirando tudo que pertence aos mortos, pois não quer viver num mausoléu e já aguentou demais todos esses anos convivendo com as coisas da irmã falecida guardadas no quarto. Elisa avisa a tia para não tocar nas coisas de sua mãe ou vai ter que ver com ela. Carmen não baixa a crista e manda a sobrinha não a ameaçar, avisando que, se ela quiser, leve tudo para o seu quarto, mas nos outros espaços da residência, ela não vai permitir. Elisa manda a mulher procurar um homem e sair fora de uma vez dali, mas a megera cai na gargalhada e diz que quem vai embora é ela. Elisa sugere que as duas dividam a casa para não ter que conviverem no dia a dia e diz que a tia vai ficar apenas com o quarto de hóspedes e com seu quarto, enquanto ela vai ficar com o espaço que já ocupa na casa e o quarto de Estefânia. A moça ainda diz que as duas vão ter horários para frequentar as áreas comuns da casa, pois assim não vão precisar olhar para a cara uma da outra até que esteja tudo decidido. Furiosa, Carmen bota a enteada para fora de seu quarto aos pontapés, junto com as roupas do falecido marido. E quando Elisa acha que vai ter um pouco de paz, recebe a visita inesperada de Florência, que foi especialmente ali para contar que ela e Damião se casaram na capital. De saco cheio, a moça responde: "Você se sente muito segura porque se casou com Damião e vocês vão ter um filho. Mas se eu quisesse, Florência, tiraria tudo de você." A Sem Sal argumenta que sabe muito bem que Damião se casou com ela porque descobriu que ele e a mocinha são meio irmãos. Mas Elisa faz questão de dizer que isso não passou de uma mentira e Damião e ela não são irmãos. Neste meio tempo, Gael vê Henrique e Paloma se beijando na pracinha da cidade e não entende nada. Quem também não está entendendo nada é Florência, que acusa a Elisa de estar mentindo, pois todo mundo sabe que Estefânia e Rogério foram amantes. Com toda a calma, a herdeira dos Castanhon responde: "Pois foi exatamente disso que minha tia se aproveitou para mentir e atormentar meu pai todos esses anos. Mas Damião e eu não somos irmãos."
Mas Florência não se dá por vencida e repete que ela e o rapaz estão casados e estão esperando um filho. Mas Elisa pergunta se realmente ela acha que isto é suficiente para segurar um homem. E ainda avisa que, como todo mundo comenta há anos, talvez realmente ela seja capaz de roubar um homem casado. E ainda manda Florência perguntar a Almerinda como foi o que aconteceu entre Rogério e sua mãe, caso ela não acredite no que está dizendo. Logo que a entojada sai, Dolores, que ouviu tudo, pergunta a Elisa por que ela disse tudo aquilo e quer saber se ela teria mesmo coragem de fazer o que prometeu. Chorando, a moça diz à empregada que parece até que ela não a conhece e disse tudo aquilo apenas para ter um pouco de paz e se livrar daquela mulher, pois se ela já se casou com Damião, não tem nenhum sentido em ir até ali apenas para atormentá-la. Na pracinha, Gael toma coragem e interrompe o casalzinho romântico com a desculpa de que está colhendo assinaturas para evitar a transferência do padre. Os dois assinam, mas o clima fica tenso entre os dois amigos. Ele insiste para que Paloma o acompanhe no jantar de sua mãe, mas ela diz que não sabe se vai rolar. E do outro lado da cidade, quando Elisa acha que já matou todos os leões daquele dia, descobre que Damião foi visitá-la. Dolores diz que a moça deve ir atender o rapaz e não pode ter medo do amor que sente por ele. A mulher ainda aconselha a moça a dar um jeito na situação, pois daqui a pouco o povo vai falar, já que ele é um homem casado. Elisa diz ao rapaz que precisa conversar com ele, mas a moça afirma que conversou com Florência e já sabe que os dois estão casados, mandando o moço se retirar imediatamente de sua casa. Mas o homem resolve fechar a porta do escritório e diz que está ali para falar de sua mãe. Ele quer saber se a esposa chegou a contar o que aconteceu, mas Elisa diz que a única coisa que ficou sabendo foi que tentaram assaltar a casa do Zarango. Damião finalmente conta que tentaram matar sua mãe e Almerinda jura que a mulher que a atacou foi ela. Damião dá mais uma rateada com Elisa e desconfia da moça, perguntando por onde ela andou na noite anterior. Mais uma vez, a mocinha se decepciona com seu amado, que diz que simplesmente foi vê-la para clarear as coisas. Por mais que ele tente se explicar e diga que sabe que ela jamais faria algo parecido, Elisa chora e argumenta que ele duvidou mais uma vez da sua palavra e preferiu tirar a dúvida sobre o atentado de sua mãe. Furiosa, a garota diz: "A dúvida sobre o meu caráter cruzou sua mente, Damião, e isso é suficiente para que eu tenha certeza do conceito que você tem de mim. O que você quer que eu pense se, por 1000 vezes, você me acusou de coisas que eu não tive culpa? Isso só prova que nós dois jamais seremos felizes juntos, porque um homem não pode ser feliz com uma mulher em quem não confia." De saco cheio, Elisa manda o rapaz embora e jura que vai tirar o rapaz de seu coração. Neste meio tempo, Florência desobedece ao marido e conta a Almerinda que os dois se casaram na capital. E o rapaz não quis se casar no religioso, apenas no civil. A entojada ainda conta que os dois não tiveram nem noite de núpcias, pois tiveram que voltar ao povoado às pressas em função do que aconteceu. Mas como Florência conhece muito bem a sogra que tem, decide perguntar à fazendeira se realmente foi Elisa quem a atacou. Almerinda jura de pé juntos que sim, mas a moça avisa que seu marido não acreditou em nada. E não para por aí. Agora, depois de contar que foi comunicar a Elisa de que ela e Damião são marido e mulher, quer saber se é verdade que Elisa e o rapaz realmente não são irmãos. Neste meio tempo, Paulo e Guido chegam à casa dos Tobar para a festa de noivado de Sabrina. Na Lagoa Azul, Paloma e a avó comentam sobre o convite para a janta na casa de Henrique. A garota explica que o rapaz pediu que elas fossem para a implicar com a mãe. A curandeira diz que talvez seja uma boa ideia, pois queria ver a cara de Betânia quando as duas aparecessem por lá e ainda lembra que as duas estão mesmo precisando de um pouco de diversão. Na casa do Zarango, Almerinda diz que faz tempo que Damião sabe que não é irmão de Elisa. Florência ensaia um choro e diz que tem consciência de que o rapaz se casou apenas por causa de sua gravidez e, mais uma vez, se sente insegura. Almerinda tenta tranquilizar a nora e afirma que Damião jamais a abandonaria o filho. Mas a mocinha lembra do que aconteceu com ela e Rogério, que não pensou 2 vezes antes de fugir com a amante. A fazendeira continua argumentando que seu filho é muito diferente do pai. Porém, Florência lembra que Elisa e a mãe são iguais. E a moça chegou a ameaçá-la, dizendo que poderia fazer a mesma coisa que Estefânia e roubar Damião.
A nojenta tenta, de todas as formas, convencer Almerinda a denunciar Elisa pelo atentado, dizendo que se as coisas se complicarem, ela pode inclusive perder o bebê que está esperando. Enquanto isso, Braulio vai a Mérida levar a muda de roupa que Dolores mandou para Horácio e diz ao rapaz que morre de vontade de partir sua cara pela forma como enganou a mulher. Mas agora é tarde, pois já está pagando por estar preso. O rapaz diz que sua maior penitência é ter perdido a esposa e deixa claro que não teria cara de procurá-la depois que for solto, pois nunca mais vai poder encarar a moça. Horácio deixa escapar que fez coisas muito piores do que ele imagina, mas decide não contar nada e ainda pede a Braulio que cuide de Dolores, pois sabe que ele tem um carinho muito especial por ela. Braulio insiste em saber do que o rapaz está falando e ele confessa que deve passar muito tempo preso e uma das piores coisas que fez foi porque Ramiro Mendonça o obrigou, pois o ameaçou e teve que obedecê-lo. Braulio desconfia de que o preso está falando sobre o incêndio que matou Branca, mas Horácio prefere dizer que o homem pode pensar o que quiser. O açougueiro explica que não se importa com o que possa acontecer com ele, mas tem medo que Ramiro se vingue em Dolores se ele abrir o bico. Horácio implora para que Braulio proteja a moça das maldades do sujeito e de Carmen, pois ela e Ramiro compartilham segredos macabros. Braulio jura proteger Dolores com sua própria vida e Horácio pede que ele não comente com ninguém o que conversaram na cadeia. Em Ermita, Edmundo chega para a festa de noivado da filha. Betânia quer saber por que ele bateu na porta antes de entrar. E direto e reto, o médico diz que isso faz parte da educação, já que não mora mais naquela casa. A mulher desconversa e tenta quebrar o clima, mas a coisa fica ainda mais pesada com a chegada de Paloma e Ramona. Betânia começa a ter um piti, porém, Henrique diz que as mulheres são suas convidadas. E enquanto Lupe diz a Gael que se sente orgulhoso do homem em que ele se transformou, a saia fica ainda mais justa na casa dos Tobar, quando Ramona resolve pegar uma tacinha de champanhe que Betânia está servindo. Enquanto a dona da casa conta sobre as flores que encomendou e a roupa nova da filha, Ramona trata de dizer que aquelas plantas trazem má sorte e a cor do vestido demonstra amargura e tristeza. A cara de Paloma é tudo de bom. Guido e Edmundo também se divertem com a situação. Betânia tenta contornar e pede que todos passem à mesa, pois as perdizes devem estar quase prontas. Mas a curandeira continua dando pitaco e diz que aves mortas trazem dor e tristeza. Finalmente, os convidados vão para a sala de jantar e Guido começa o discurso para pedir a permissão para que Paulo e Sabrina se casem. Edmundo toma a palavra, agradecendo as palavras do sujeito, mas avisa que, de maneira nenhuma, vai permitir que sua filha se case com o playboy. A garota se irrita e sobe para o quarto furiosa. Paulo e Guido vão embora. Paloma tenta tirar a taça de champanhe das mãos da avó, dizendo que as duas também deveriam voltar para casa. Mas a mulher, sem nenhuma cerimônia, segura a taça, se senta à mesa, coloca o guardanapo pendurado na gola da blusa e diz: "Eu não vou embora. Imagina se eu vou perder de comer essas perdizes. Afinal, as pobrezinhas sofreram muita dor antes de morrer." Edmundo embarca na onda da mulher e se senta à mesa, convidando o filho e Paloma para acompanhá-lo, e ainda pede a Betânia que traga a janta. Neste meio tempo, Gael diz a Lupe que ele foi seu verdadeiro pai e nunca precisou de outro, emocionando o sacerdote. Mas na casa de Elisa, a situação está cada vez pior. A moça, chorando, diz a Dolores que Damião esteve ali para perguntar se foi ela quem tentou matar a mãe dele. A empregada simplesmente não acredita em tamanho absurdo e diz que não é possível que a esta altura do campeonato, depois de tudo o que aconteceu, o rapaz continue acreditando nas besteiras de Almerinda. Já é tarde da noite quando Braulio chega ao centro de saúde do povoado para ficar com Vicente enquanto o garoto dorme. Porém, ele encontra Tonha, que tenta se aproximar do marido, mas ele não dá a chance e ainda conta que está preocupado com várias coisas, inclusive com algo que Horácio lhe contou. A mulher tenta descobrir do que se trata, mas ele a manda embora e diz que precisa ficar com o menino. No quarto de Vicente, Braulio aproveita o silêncio e começa a pensar em tudo o que descobriu. Ele recorda as palavras de Horácio sobre Ramiro e das palavras do menino sobre seu verdadeiro pai. No dia seguinte, logo cedo, Gael vai encontrar Damião na processadora, contando sobre o abaixo-assinado para evitar que Lupe seja transferido.
Damião resolve contar que não vai mais se casar no religioso, pois já se casou no civil com Florência, na capital, e não pretende fazer mais nada sobre o assunto. Ele ainda conta que ele e a moça estão esperando um filho. Mas a conversa dos dois é interrompida por Malu, que tenta impedir que Dolores entre no escritório de Damião. Porém, a mulher entra de qualquer jeito e, sem dar uma palavra, deixa a marca de seus 5 dedos na cara do rapaz, perguntando se ele lembra da promessa que ela fez, avisando que ia defender Elisa até com os dentes se for necessário. O rapaz afirma que sim, e ela diz que aquilo é apenas uma amostra do que está disposta a fazer pela moça. E na casa do Zarango, Almerinda tem uma surpresinha. É que Elisa e Lúcio estão em seu escritório para resolver as pendências que existem. A fazendeira manda os dois se retirarem imediatamente, mas a mocinha avisa que quer pagar sua dívida e não admite que a mulher fique espalhando por aí que foi ela quem tentou matá-la no dia do atentado. Almerinda se surpreende e diz que não sabe como a moça poderia quitar a dívida, pois não tem onde cair morta. Porém, Elisa esfrega um cheque na cara da megera, preenchido com a quantia suficiente para cobrir, inclusive, os juros. Rasgando o cheque, a fazendeira diz que é tarde demais, pois já iniciou o processo para ficar com as terras da moça e agora todas as propriedades dos Castanhon passam para seu nome, como forma de pagamento pelo dinheiro que ela lhe emprestou. Na processadora, Dolores continua colocando os pingos nos is e diz a Damião: "Fico muito feliz que minha Elisa tenha mandado você para o inferno, pois você não é homem suficiente para ela. E não digo isso por você ter casado com Florência na capital, mas sim porque você é tão desprezível como sua mãe. Agora, mais que nunca, Elisa precisa de amor, apoio e compreensão. Só que está mais do que claro que você nunca será capaz de lhe dar isso. Então é melhor que você fique com sua esposa e com sua mãezinha, mas deixe Elisa em paz." Gael, que ouviu tudo, quer saber o que aconteceu com Elisa. Do outro lado da cidade, a discussão entre Almerinda e Elisa fica ainda pior. A moça diz que não está certo a mulher não aceitar o cheque para pagamento da dívida, mas ela joga na cara da moça que também não está certo que ela fique ameaçando Florência, que está grávida. Lúcio se mete e Almerinda manda o homem calar a boca e não se meter. Mas ele não se mixa e diz que vai se meter sim, pois ainda está em tempo dela cancelar o processo de retomada das propriedades. Só que a fazendeira diz que não vai mexer um dedo. Antes de sair, Elisa tem mais uma coisa a dizer. "Você e eu sabemos muito bem que não sou a pessoa que entrou na sua casa durante a noite para matá-la. Mas te felicito, pois Damião acreditou em todas as suas mentiras. Pode ficar satisfeita, pois finalmente você conseguiu envenenar o coração de seu filho contra mim. Por fim, você conseguiu me destruir e me afastar de Damião, coisa que você vem tentando desde que éramos crianças." Só que Almerinda resolve dizer que a culpa pela vida miserável que Elisa tem é culpa de sua mãe, Estefânia, que, aliás, também é o motivo de todo o ódio que existe entre as duas famílias. Mas antes de levar a afilhada embora daquela casa, Lúcio, olhando bem nos olhos da megera, avisa que aquilo não vai ficar assim. E ela pode ter absoluta certeza que cabeças vão rolar. E na saída da processadora, Dolores encontra Ramiro, que começa a pegar no pé da mulher. Mas Braulio aparece e corre o sujeito. Nervosa, a empregada conta ao ex-namorado que ficou encucada com uma coisa que Ramiro acabou de dizer e pergunta se ele acha que Horácio seria capaz de matar. Braulio responde que não tem certeza disso. Enquanto isso, Damião está prestes a tomar uma surra de Gael, que está indignado porque o rapaz acabou embarcando nas idiotices da mãe e julgou Elisa. Furioso, o cowboy senta um soco na cara do rapaz e Damião avisa que apenas desta vez não vai revidar, pois sabe que merece apanhar. Gael pega o chapéu e diz que o rapaz é mesmo um desgraçado. Na saída, o filho do padre encontra com Braulio, que está tratando da sua indenização com Malu e avisa o rapaz que ele será muito bem-vindo na céu aberto. Ramiro chega para engrossar o caldo. Damião escuta Braulio dizendo que não pensa em continuar no emprego enquanto o sujeito estiver ali. O rapaz resolve perguntar se Braulio estaria disposto a continuar na empresa se Ramiro fosse demitido e avisa que, se ele aceitar, o sujeito está fora a partir daquele momento.